Fala vencedor, fala concurseiro, tudo bem? Vamos para mais uma arguição. Parabéns, hein? Você está aí, se preparando para a prova oral da Polícia Civil de São Paulo. Então vamos lá, vamos começar como direito. Candidato, o que é a reprodução simulada dos fatos? Excelência, a reprodução simulada dos fatos consiste em recriar a cena do fato criminoso para que dúvidas sejam dirimidas. Lembrando que a reprodução simulada dos fatos ela não pode ferir, não pode contrariar a moralidade e nem a ordem pública. Por exemplo, uma reprodução simulada dos fatos que contraria a moralidade acerca de um crime de violência sexual ou que contraria a ordem pública. Você realizar a reprodução simulada dos fatos em plena Avenida Paulista ao meio-dia, E outra coisa, o réu ele não é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos, que pode ser pedida tanto pelo delegado, pelo juiz, como pelo Ministério Público, como pela defesa técnica. A reprodução simulada dos fatos ela pode ocorrer durante a investigação ou durante a ação, ok? Candidato, eu quero que você me fale agora também o que é o flagrante presumido. Excelência, o flagrante presumido é uma das espécies de flagrante, dentre o flagrante próprio, o impróprio, temos o presumido ou ficto, que ocorre quando não há perseguição, mas o criminoso, o agente, ele é encontrado logo depois com objetos, instrumentos do crime que façam presumir ser ele o autor da infração. Candidato, o que é um ato administrativo? Excelência, ato administrativo, segundo a classificação de Eli Lopes Meirelles, é todo ato unilateral da administração pública que, com esse fim, visa produzir, tem a finalidade de produzir direitos, extinguir direitos, declarar algo ou impor obrigações, tanto aos particulares quanto a si mesma, a própria administração. Candidato, em criminologia, me responda, qual a diferença das cifras negras e as cifras cinzas? Excelência, as cifras negras se referem àqueles crimes que ocorreram, mas que não chegou ao conhecimento das autoridades. As cifras cinzas são crimes que ocorreram e chegou até o distrito policial, mas dali não prosseguiram, não se tornaram uma ação, por exemplo, seja por desistência da própria vítima, seja porque ela não quis prosseguir, não houve ali a queixa-crime, não houve ali a denúncia, por algum outro motivo, seja porque houve um acordo até entre a vítima e as partes. Candidato, explique para mim o que é vítima com ânimo de lucro. Excelência, segundo a classificação de Hans von Hent, vítima com ânimo de lucro diz respeito àquelas pessoas que se colocam em situações perigosas por quererem enriquecer rapidamente. Nós temos aí como exemplo, por exemplo, aquelas vítimas do crime de estelionato. Candidato, o que é a criminalidade organizada? Excelência, a criminalidade organizada é aquela que se vale da sua estrutura hierárquica, da sua divisão de tarefas, ela é aquela criminalidade maior, mais complexa e posso citar como exemplo de criminalidade organizada, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o contrabando. Lembrando que suas vítimas, elas são a coletividade, abrange mais pessoas, não é uma vítima individualizada. Temos aí então a criminalidade organizada, envolve mais investimentos, uma estrutura hierarquizada, divisão de tarefas, é mais complexa de se descobrir os seus autores. Candidato, vamos para a arguição de português. Eu quero que você soletre colheita. Excelência, co, hífen, lei, hífen, tá. Candidato, porventura, nesta palavra, existe algum ditongo? Sim, excelência, no lei existe o ditongo. Candidato, mais uma pergunta de português. Eu quero que você me responda o que é o ditongo. Excelência, ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Nós temos o ditongo crescente
e o ditongo decrescente. Lembrando que o ditongo crescente é o encontro de uma semivogal e uma vogal, e o decrescente é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Candidato, me diga agora o que é um homônimo homófono. Excelência, homônimos homófonos são palavras que produzem o mesmo som, a mesma pronúncia, porém grafia diferente, como, por exemplo, sessão. Nós temos sessão, que é o ato de assistir uma sessão de um filme, por exemplo, que é com 2 S's, e temos sessão com C cedilha, que se refere a um departamento. Por exemplo, a pessoa vai no mercado, tem a sessão de laticínios. E além dessas, tem também a cessão, que é o ato de ceder, né? A cessão de uma posse, que é a cessão com C e 2 S's, se não me falha a memória. É isso aí. Candidato, o que é uma cacofania? Excelência, cacofania é um vício de linguagem que consiste na junção de 2 palavras e essas 2 palavras, quando juntas, tornam-se palavras com sons desagradáveis, como, por exemplo, viela, a boca dela estava suja de chocolate, então nós temos aí cadela, né? A boca dela. Porcada pessoa, esse porcada, se você botar entre aspas, porcada, bocadela, viela, né? São tipos, espécies de cacofania. Eu lembrando aqui, eu tive um professor que ele citou uma cacofania, né? A gente riu até bastante na sala, que é quando a pessoa ela quer falar bonito, né, pessoal? Aí ela fala, ao invés de ela dizer, já vou saindo, ela quer dizer, não, vou mijar saindo. Pessoal, vou mijar saindo, vou mijar saindo. Vê se tem cabimento isso, né? Então, são espécies de cacofania, tá bom? Amo ela, entendeu? Amo ela, enfim, por aí. São espécies de cacofania. Candidato, agora vamos para a arguição de direito. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Excelência, aos cargos privativos de brasileiros natos nós temos o cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado e vice-presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e vice-presidente, os cargos dos ministros do Supremo, oficiais das Forças Armadas, carreiras diplomáticas e ministro da Defesa, Excelência. Candidato, o que é cidadania? Excelência, cidadania é o conjunto de direitos e deveres civis, políticos, sociais, que o indivíduo possui em consequência dele fazer parte de uma comunidade, como, por exemplo, o direito ao voto, liberdade de expressão, direito à moradia, à saúde, direito à igualdade perante a lei. Candidato, o que é o flagrante real? Excelência, o flagrante real, ou também chamado de flagrante próprio, é aquele que ocorre no ato em que a pessoa ela é pega praticando o crime, ou logo após o cometimento de uma infração. Esse é o flagrante real, também chamado de flagrante próprio. Ele ocorre no ato, no momento em que a pessoa é pega praticando o crime, nesse momento ou logo após. Candidato, sobre criminologia, o que são crimes de cifra azul ou crimes de colarinho azul? Excelência, os criminosos de colarinho azul, esse termo ele surgiu diante da Revolução Industrial, na época da Revolução Industrial. Ele está associado aos trabalhadores das fábricas, que normalmente utilizavam jalecos azuis, e se refere normalmente aos crimes de massa, como roubo, furto, crimes cometidos pela população mais pobre. São esses considerados os crimes de colarinho azul, crimes de massa. Candidato, ainda em criminologia, o que é a heterovitimização? Excelência, a heterovitimização
ocorre quando o indivíduo ele se culpa por conta de um crime que aconteceu com ele mesmo. Como, por exemplo, a pessoa que deixou a porta do carro aberta na rua e por isso o seu carro foi roubado. Embora essa pessoa ela tenha feito isso por displicência, por imprudência, por esquecimento, não importa. E embora esse crime tenha acontecido pela ação de um criminoso, ele se culpa, ele se considera responsável pelo crime que ele mesmo viveu. É a heterovitimização. Candidato, mais uma pergunta de criminologia. Quais são as fases do iter victimae? Excelência, as fases do iter victimae é a intuição, a preparação, início da execução, execução e consumação. Candidato, vamos falar um pouquinho de português. Me dê um exemplo de hiato. Excelência, eu poderia citar a palavra teatro, onde, separando as sílabas, te-a-tro, nós temos aí um encontro vogal, encontro de vogais que se separam. Então nós temos aí um hiato no e e o a. Nós temos teatro como uma espécie de hiato. Candidato, a palavra precatória e oratória, elas são acentuadas e por que regra? Excelência, precatória e rogatória são acentuadas de acordo com a regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Então elas são acentuadas sim. Candidato, o que é um pleonasmo vicioso? Excelência, pleonasmo vicioso, ele é um vício de linguagem que consiste na redundância de ideias ou na repetição desnecessária de uma palavra. Eu poderia citar como exemplo a frase hemorragia de sangue ou subir para cima. É um pleonasmo vicioso. Candidato, em direito, eu quero que você me responda como se dá o reconhecimento de pessoas. Excelência, no reconhecimento de pessoas, a pessoa que vai reconhecer a outra, primeiro ela precisa fazer uma descrição completa da pessoa que será reconhecida. Em seguida, a pessoa que será reconhecida será colocada ao lado de outras pessoas que com ela guardem semelhança. Então, após o reconhecimento, será lavrado o auto de reconhecimento. Assim se dá o processo de reconhecimento de pessoas. Candidato, qual é o objetivo da lei Henri Borel? Excelência, a finalidade da lei Henri Borel é para que haja a prevenção e a repressão contra a criminalidade cometida contra criança ou adolescente no âmbito doméstico ou familiar. Candidato, o que eram social solvers ou inquéritos sociais? Excelência, eles estão ligados à Escola de Chicago. Eram uma das ferramentas da Escola de Chicago para mapear as áreas de violência ou de ocorrência criminal. Esses inquéritos sociais eram utilizados pela Escola de Chicago. Candidato, defina criminologia cultural. Excelência, criminologia cultural faz parte da nova criminologia e é o estudo da criminologia diante das culturas que existem. Ela estuda esse assunto mostrando que o crime é uma questão cultural, que as outras culturas é uma questão de desvio e mostra a importância de uma cultura para outra e as culturas que consideram o crime de uma forma e outras que não consideram o crime daquela mesma forma, daquela mesma maneira. O que é criminologia cultural? Excelência, criminologia cultural faz parte da nova criminologia ou criminologia contemporânea e ela estuda a maneira como as culturas ou as diversas culturas elas interferem ou influenciam na prática da criminalidade. Candidato, o que é o modelo dissuasório de pena? Excelência, o modelo dissuasório de pena é um modelo de prevenção da criminalidade que consiste na prática de punir o criminoso para que possa dissuadir o crime.
é uma maneira de fazer com que a sociedade entenda que o crime não compensa, mas ele faz isso de forma a punir, castigar o criminoso. Candidato, vamos agora para a arguição de português. Candidato, você sabe me dizer quais são as terminações responsáveis por pontuar as oxítonas? Sim, Excelência, são as terminações a, e, o, em e ens. E os seus plurais, né? As, os e os seus plurais. Então, candidato, me fale alguns exemplos de oxítonas, palavras oxítonas. Excelência, eu posso citar como exemplo a palavra filé, café e parabéns. São exemplos de oxítonas. Candidato, qual é o superlativo absoluto analítico de feliz? Excelência, seria muito feliz. Só lembrando que quando a gente fala de superlativo, grau superlativo absoluto analítico, a gente usa o advérbio, né? O muito. Quando fala do sintético, a gente usa normalmente o sufixo íssimo. Candidato, quando eu uso o mal com L, o mal com U, o bem com L e o bom? Excelência, eu utilizo o mal com L quando eu entendo que ele é o contrário de bem. E utilizo o mal com U quando eu entendo que ele é o contrário de bom. Candidato, defina para mim o que é o inquérito policial. Excelência, o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo que tem por objetivo coletar informações acerca da autoria e materialidade delitiva e fornecer essas informações ao autor da ação penal, que é o Ministério Público. Candidato, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, como constatar a embriaguez ao volante? Excelência, ela pode ser constatada através do etilômetro, também conhecido como bafômetro, e é possível constatar quando houver concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro ou 0,3 miligramas por ar alveolar. Também pode ser constatada através de sintomas como vômito, fala pastosa, a maneira como o indivíduo se comporta, é o que me recorda, Excelência, no momento. Candidato, me cite qualificadoras do crime de furto. Excelência, eu posso citar abuso de confiança, concurso de pessoas, chave falsa, fraude, escalada, subtração de semovente domesticável. É o que me... Candidato, falando de criminologia e vitimologia, eu quero que você me fale sobre as fases da vítima ao longo da história. Excelência, nós temos a primeira fase da vítima, conhecida como fase de ouro, em que a vítima ela detinha o poder de fazer justiça com as próprias mãos. Nós podemos citar, por exemplo, a época da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Em seguida, veio a fase da neutralização, do esquecimento da vítima, onde o Estado ele usurpou da vítima esse direito de fazer que ela tinha, de fazer justiça com as próprias mãos. E a vítima se tornou esquecida, neutralizada. E, por último, nós temos a fase do redescobrimento, em que a vítima voltou a ser vista, ser ouvida, logo após a Segunda Guerra Mundial, diante dos estudos de Benjamin Mendelssohn. Candidato, fale para mim o que é a prevenção geral e a prevenção especial. Excelência, a prevenção geral, ela se divide em positiva e negativa. A prevenção geral positiva tem por objetivo resgatar na sociedade a credibilidade no sistema de justiça criminal, no sistema de justiça penal. Então, ela vai tentar mostrar para a sociedade que o sistema funciona. A prevenção geral negativa, ela tem por objetivo intimidar a sociedade,
desestimular que a sociedade pratique o crime. A prevenção especial também se divide em positiva e negativa. A prevenção especial negativa, que vai olhar para o preso, a prevenção especial olha direto para o preso, vai trabalhar com o detento. A prevenção especial positiva, por exemplo, positiva, tem por objetivo ressocializar, trazer tarefas laborativas, ressocializar para que esse indivíduo volte ao convívio da sociedade. E a prevenção especial negativa tem por objetivo inocuizar, tornar esse preso inofensivo, essa pessoa inofensiva, prender, o cárcere. Esse é o sentido da prevenção especial negativa. Candidato, o que é uma catacrese? Excelência, a catacrese ela é utilizada quando há uma ausência de um termo específico para designar algo, para nomear alguma coisa. Ela é uma figura de linguagem. Eu poderia citar como exemplo a frase: o pé da cadeira está quebrado. Então, o pé da mesa, o pé da cadeira, a batata da perna, é uma espécie de catacrese. Candidato, agora me responda a diferença entre sentido conotativo e sentido denotativo. Excelência, o sentido conotativo trata-se do sentido figurado da palavra. E o sentido denotativo trata-se do sentido real, o sentido existente daquela palavra. Eu sempre gravo, pessoal, o sentido conotativo como o sentido figurado, normalmente, né? E o sentido denotativo como o sentido real, eu lembro de dicionário, né? O sentido do dicionário, como a palavra é escrita mesmo na realidade. Sim, candidato, então me dê exemplo de conotação e denotação. Excelência, poderia citar como exemplo a frase: Rafael feriu o seu braço. Esse braço está no sentido denotativo da palavra, no sentido do dicionário, no sentido real, é o braço dele. E a frase: Rafael quebrou o braço do sofá. Esse braço já está no sentido figurado. Temos aí, por exemplo, uma catacrese. Candidato, o que são parônimos? Excelência, parônimos são palavras na língua portuguesa que possuem algum tipo de semelhança, no entanto, elas possuem grafia diferente e sentido diferente, como, por exemplo, eminente e iminente. São palavras parecidas, mas possuem grafia diferente, sentido diferente. E, candidato, você saberia dizer o que é ser um ser eminente e o que é a diferença entre eminente e iminente? Sim, excelência. Iminente é algo que está prestes a acontecer e eminente é algo elevado, algo sublime. Candidato, o que significa o princípio da dignidade da pessoa humana? Excelência, este princípio, ele indica que todo ser humano ele deve ser tratado com respeito, com igualdade, com liberdade. É um princípio intrínseco ao ser humano, ou seja, basta que ele seja humano para que ele tenha direito a essa dignidade. E ele é fundamental. Candidato, o que é o termo circunstanciado de ocorrência? Excelência, o termo circunstanciado, ele é um procedimento administrativo, diferente, por exemplo, da prisão em flagrante. Ele é um procedimento destinado a atuar nas infrações de menor potencial ofensivo, que são aquelas cuja pena máxima não ultrapassam 2 anos, e também nas contravenções penais. Esse termo circunstanciado ele vai ser direcionado ao juizado especial criminal, que será mais célere, mais rápido, por exemplo, do que o que acontece num inquérito policial. Candidato, quais são os requisitos para a prisão preventiva? Excelência, os requisitos são: a prisão preventiva é cabível para crimes em que comine pena de reclusão e ela é destinada para garantir a ordem econômica, a ordem social, a ordem pública, para garantir também a aplicação da lei penal, para que esse investigado, essa pessoa, esse indiciado, ele não
fuja e também para a garantia da persecução criminal. Candidato, o que são as vítimas atuantes? Excelência, segundo a classificação de Hans von Rent, as vítimas atuantes são o contrário das vítimas omissas, ou seja, elas são atuantes, são inconformadas com o crime que sofreram, o dano que sofreram, e elas buscam plenamente os seus direitos de cidadania, ou seja, elas vão até a esfera judicial para reparar o dano que sofreram. São consideradas vítimas atuantes ou inconformadas. Candidato, quem é o autor do termo dupla criminal? Excelência, é Benjamin Mendelssohn, da vitimologia. Candidato, defina para mim o que é criminalidade de massa. Excelência, criminalidade de massa também é conhecido como crimes de rua. São aqueles crimes praticados pela massa, pela maioria das pessoas. São crimes mais corriqueiros. As suas vítimas são mais determinadas, não são vítimas difusas, como, por exemplo, a criminalidade organizada. Posso citar como exemplo os crimes de colarinho azul, furto, roubo, estelionato. É isso aí, pessoal. Terminou mais uma bateria de arguição aí. Você que está se preparando para a prova oral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, parabéns. Só por ter chegado até aqui, você já é um vencedor. Fala a verdade, tem hora que dá vontade, né, de se levantar, sair um pouco, tomar uma água. Meu irmão, a gente não vai saber responder todas as perguntas, entendeu, do mundo. Você é um ser humano, você é normal. Às vezes eu fico estressado aqui, levanto, vou beber uma água, vou na janela, vou na academia, come uma fruta, meu amigo. Entendeu? Não fica bitolado só também não, entendeu? Esparece um pouquinho aí a cabeça, tá bom? Usa aí os mnemônicos, né? A palavra oxítona, são terminadas em... Quais são as terminações? Né? Aí você tem que recorrer a alguns mnemônicos. Tem aquele mnemônico, A, E, O, E e ENS, né? Aí tu lembra daquela música Aê, 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 ô, Aê, O, E ENS, aê, 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 ô, ENS. Se vira, velho, se vira, dá teu jeito, tá bom? Tem o COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto, enfim, vamos em frente, força e honra, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal do colega, já te considero um colega aí, ó, se inscreve no canal do colega, curte, né? Joga aí nos grupos pra gente treinar junto, que eu tô aqui para treinar junto com você. Tamo junto, um abração.